Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma semana de atividades. Nesta semana, vamos dar continuidade ao estudo dos processos fermentativos, focando em bioreatores. Vamos observar o que é um bioreator, como eles são classificados, quais são os aspectos que devem ser levados em consideração no projeto de um bioreator, quais são os tipos de bioreatores, então, qual a sua aplicação em função do tipo de fermentação e suas vantagens e desvantagens. Vamos começar então, tá ok? O bioreator, o que é o bioreator? É o local em que será processada a mistura, ou seja, é o local onde vai ocorrer a mistura reacional do meio de cultivo com o agente biológico em condições adequadas e controladas para ocorrer o processo fermentativo. Então, no bioreator vai ocorrer o processo fermentativo. Normalmente denominam-se bioreatores, reatores bioquímicos ou ainda reatores biológicos. Os reatores químicos, nos quais ocorre uma série de reações catalisadas por biocatalisadores. Os biocatalisadores, eles podem ser enzimas ou células vivas. Quando nós falamos em células vivas, seriam as células microbianas, de animais ou vegetais. Assim, logo no início, nós podemos classificar os bioreatores em dois grandes grupos. No primeiro grupo, nós teríamos aqueles bioreatores nos quais as reações ocorrem na ausência de células vivas, ou seja, nós temos ali apenas enzimas, são os reatores enzimáticos. E nós temos também o outro grupo, que seriam os bioreatores, nos quais as reações se processam na presença de células vivas, microbianas, animais ou vegetais. Há autores, no entanto, que utilizam a denominação de reatores bioquímicos para se referirem apenas ao caso do uso das enzimas e não de células vivas. E autores denominam, então, de reatores biológicos apenas os reatores que operam com as células vivas. Em relação a esses reatores com células vivas, podemos afirmar que os mais amplamente conhecidos e são bastante difundidos são aqueles que utilizam micro-organismos e que vem sendo empregados, gente, desde a década de 1940, para a produção industrial, né, de uma grande diversidade de produtos. Quais são esses produtos que nós vamos produzir em um bioreator? Então, antibióticos, vitaminas, ácidos orgânicos, solventes, o tratamento de resíduos orgânicos industriais ou mesmo os tratamentos de esgoto doméstico. Observamos nesta tabela uma classificação geral de todos os tipos de bioreatores. Nós não vamos estudar todos esses reatores nestes slides. Depois, os que ficarem faltando aqui da aula de hoje, aos pouquinhos eu vou colocando para vocês, porque senão ficaria muito extensa, né? Então, nós vamos estar vendo aqui os reatores em fase aquosa, que são os métodos mais utilizados, né? Que são a fermentação submersa, que utiliza em células e enzimas livres. Nós temos os reatores agitados mecanicamente, os reatores agitados pneumaticamente. Entre esses reatores agitados pneumaticamente, nós temos a coluna de bolhas e os reatores airlift.
E temos ainda os reatores de fluxo pistonado. Em relação às células e enzimas imobilizadas em suporte, teríamos ali os reatores com leito fixo, reatores com leito fluidizados, outras concepções de reatores e os fixados confinados em membrana, teríamos em membranas planas, em reatores de fibra oca e, por fim, aquela fermentação em fase não aquosa, que nós chamamos de fermentação semissólida, muito utilizada para tratamento de resíduos, né? Ou nós teríamos ali os reatores estáticos, que seriam os reatores com bandeja, reatores com agitação em tambor rotativo, reatores com leito fixo, reatores com leito fluidizado, tipo gás sólido. Nós vamos ver principalmente os reatores relativos à fermentação submersa, tá ok? Que é a mais utilizada. Nós vimos que o bioreator é o local onde nós vamos fazer a mistura reacional, que é constituído pelo meio fermentativo, né, o meio de cultivo, para a conversão enzimática, e o agente biológico, que é o micro-organismo. E então, essa mistura ela será processada nestes bioreatores, onde nós devemos manter as condições ótimas para que o micro-organismo possa expressar o máximo de sua atividade catalítica, através do seu metabolismo de célula ou de simples reação enzimática. Quando se tratar de um processo puramente enzimático, o meio reacional ele vai ser adicionado em unidades de atividade enzimática e a catálise é realizada também em bioreatores para que possamos ter o máximo de conversão e produtividade. No bioreator, gente, vários fenômenos químicos, físicos e, claro, biológicos vão ocorrer. Por isso, o desenvolvimento de bioprocesso, ele constitui-se em uma das mais complexas áreas de atuação da biotecnologia. Por exemplo, no projeto de um bioreator, devem ser levados em consideração vários aspectos, entre eles a cinética do bioprocesso, o cálculo das tubulações e equipamentos necessários para a manutenção de esterilidade, as características hidrodinâmicas do meio reacional, a transferência de massa de nutrientes na célula, a transferência de massa de oxigênio da fase gasosa para o seio do líquido e, posteriormente, para as células, no caso de processos aerados, e a transferência de massa de produtos e subprodutos das vizinhanças das células para o meio de cultivo, e a transferência do calor metabólico e o controle também da fisiologia microbiana. Neste slide aqui eu tenho um resumo dos tipos de bioreatores mais utilizados, que seriam os reatores em fase aquosa, que a gente denomina de fermentação submersa, tá ok? No caso que se utiliza células ou enzimas livres, nós temos os reatores agitados mecanicamente e os reatores agitados pneumaticamente. Entre os reatores agitados pneumaticamente, nós temos o reator tipo torre, colunas de bolhas ou os reatores de ar livre. E nós temos reatores de fluxo pistonado, tá ok? E aqueles reatores de células e enzimas imobilizadas em suporte são conhecidos os reatores com leito fixo e reatores com leito fluidizado. E temos ainda
aqueles confinados entre membranas, que são os reatores com membranas planas e reatores de fibra oca. Nós vamos nos próximos slides discutir estes tópicos, tá ok? Podemos encontrar, gente, uma grande variedade de configurações de bioreatores. Entre elas, temos os bioreatores agitados mecanicamente. Neste caso, estes são, sem dúvida, os mais estudados e utilizados industrialmente. Embora não necessariamente sejam ideais, os tanques agitados apresentam grande versatilidade e fornecem bons resultados para uma grande gama de bioprocessos. Isso é particularmente importante para as companhias farmacêuticas, principalmente, pois diferentes substâncias podem ser produzidas no mesmo bioreator durante o seu tempo de vida. Adicionalmente, os investimentos em capital para a construção desses equipamentos são normalmente recuperados na comercialização do produto. Apesar de sua flexibilidade, eles são também empregados para uma grande gama de bioconversões. Então, esses bioreatores do tipo STB, bioreatores agitados mecanicamente, apresentam, no entanto, algumas desvantagens, como, por exemplo, demandam grande quantidade de energia para agitação mecânica e tendem também, gente, a afetar a morfologia celular. São de difícil escalonamento e têm de ser cuidadosamente projetados para produzir adequada mistura e aeração também. Naqueles bioreatores agitados pneumaticamente, tem uma potência necessária para se atingir o grau de mistura desejada no meio reacional, ou seja, no sistema reacional, para que se possa produzir altas taxas de transferência de massa e calor. Então, essa energia, ela é suprida pela energia cinética do líquido, através de sua circulação pelo movimento das bolhas gasosas, isto é, pneumaticamente. Este tipo de bioreator, ele é conhecido na literatura inglesa como airlift, ou seja, com circulação interna ou externa, ou coluna de bolhas, bubble column. É aplicado a sistemas
biológicos suscetíveis às forças cisalhantes, tão intensas em bioreatores agitados mecanicamente. Então, além da sua elevada relação em relação à altura-diâmetro, que é 6:1, ou 20:1, quando comparado com os bioreatores daquele agitado mecanicamente, os bioreatores agitados pneumaticamente, eles vão possibilitar uma operação contínua de bioprocessos com uma alta densidade celular, ou seja, de células imobilizadas ou floculantes, e vão resultar em altos valores de produtividade volumétrica. Há registros na literatura de processos que tiveram seus tempos de conversão de substratos em produtos reduzidos de dias para horas pelo emprego desse tipo de bioreator. As altas relações relativas à altura e ao diâmetro, elas são necessárias a fim de se alcançarem elevadas retenções, né, das bolhas gasosas no seio do líquido e de gerar também altas pressões hidrostáticas na região próxima à distribuição do ar, que é essa alta pressão de distribuição do ar é na base do reator, que irão induzir o movimento do líquido. Tá ok? Então, nós podemos observar que o bioreator Airlift difere da coluna de bolhas pela presença de um dispositivo que é colocado internamente ou externamente, denominado de draft tube, como vocês podem observar na figura aí, aqui apresentada. As funções deste dispositivo está relacionado ao aumento do grau de mistura, imprimindo fundamentalmente o escoamento axial, que seria na vertical, a redução da coalescência das bolhas e a equalização das forças cisalhantes ao longo do bioreator. Tanto o bioreator Airlift quanto o de coluna de bolhas são utilizados em cultura de micro-organismos sensíveis ao cisalhamento decorrentes da movimentação do líquido. Então, estes processos vão apresentar menor tensão de cisalhamento. Nós observamos no slide anterior, então, que tanto o bioreator tipo Airlift como o de coluna de bolhas são indicados para uso com aquelas culturas sensíveis ao cisalhamento decorrente do movimento do líquido presentes naqueles bioreatores agitados mecanicamente. Então, aqui nós temos os reatores agitados pneumaticamente, né, que são os bioreatores em torres, aqui reator tipo torre, representado aí em A. Temos os bioreatores em coluna de ar, essas colunas de bolhas, e temos aí o C, o Airlift. Esse Airlift que tem ali um reator de circuito fechado, que é esse loop reactor, tá ok? Então, vocês podem observar que eles têm um tubo difusor, né, onde vai circular o ar aí no meio reacional de forma fechada, tá ok? Observamos que os bioreatores coluna de ar de bolhas, né? É um tipo de bioreator agitado pneumaticamente e do ponto de vista construtivo ele é mais simples. Ele tem um cilindro com fundo e tampas abauladas, tem serpentinas de resfriamento interna ou externa, tem uma entrada de ar pelo fundo também. Ele é utilizado, né, gente, para a produção de ácido cítrico, e até antibióticos também.
A relação altura e diâmetro vai de 4:1 a 5:1 e pode chegar até 23 metros de altura. Em alguns casos, as serpentinas internas que fazem com que ele passe a funcionar mais como um airlift. Apresentamos um reator de fluxo pistonado, onde o meio e o inóculo, o meio fermentativo e o inóculo, né, eles são misturados, como vocês podem observar na figura, na base do reator, e neste caso a cultura vai fluir idealmente em velocidade constante, sem ocorrer mistura longitudinal. Então, esse fluxo é contínuo e o tempo do reator é curto, por isso que é utilizado no caso de reações rápidas. Bioreatores, a membrana, vocês vão observar que a tradução dos termos em inglês ali significa fibra oca e fibra plana. Eles vêm sendo utilizados com sucesso em determinados bioprocessos. Sua principal vantagem está na possibilidade de confinar células ou enzima dentro de um bioreator, separando-as da corrente de saída do sistema quando ele é operado continuamente. Embora essa vantagem possa ser também conseguida com outras técnicas de imobilização, o confinamento de células em bioreatores à membrana microporosa é talvez uma maneira mais inócua de imobilização de células e enzimas, pois não são utilizados agentes químicos e nem condições drásticas de aprisionamento. Então, o uso desses bioreatores de membrana, ele é particularmente atraente em sistemas bifásicos, pois muitas dificuldades são associadas com a emulsificação e então essa separação das fases, elas podem, né, nesse caso, ser evitadas. Podemos observar então, gente, na figura apresentada, os métodos de mobilização dos agentes biológicos. Podemos observar, então, que nós temos os métodos de mobilização ativa e mobilização passiva. Como podemos observar, observamos, a imobilização ativa vai necessitar do uso de um agente químico, tá ok? Que vão ativar a superfície do suporte ou possibilitarão a criação de uma matriz porosa, no qual esse agente biológico vai ficar aprisionado por ligação cruzada ou ligação covalente. Vai ter um envolvimento aí por ligação cruzada ou ligação covalente. Enquanto que na imobilização passiva, ocorre então quando os filmes biológicos, eles vão aderir-se naturalmente na superfície ou no interior de um suporte inerte, ou ainda quando os flocos de células são formados e eles vão ser, então, nessa imobilização passiva, adsorvidos ou vão formar essa colonização, que vai resultar aí num processo de floculação do material na superfície do equipamento. Temos várias vantagens associadas à imobilização de células e enzimas. Entre essas vantagens, nós podemos dizer a possibilidade de aplicação em reações enzimáticas de múltiplas etapas, rendimentos e produtividades elevadas, a estabilidade operacional geralmente é alta, operações de extração ou purificação de enzimas, elas se tornam desnecessárias, temos altas densidades celulares, podem ser empregadas, as densidades celulares e atividades enzimáticas, elas podem ser mantidas por longos períodos de operação,
E os produtos podem ser facilmente separados da biopartícula catalítica e temos também observado menor suscetibilidade a contaminações microbianas no uso desses bioreatores com células ou enzimas imobilizadas. Infelizmente, não tem só vantagens o método, temos as desvantagens potenciais. E entre essas desvantagens, nós temos algumas reações indesejáveis que podem ocorrer pela presença de várias enzimas que continuam ali cataliticamente ativas. Nós temos também desprendimentos de células e enzimas do suporte e podemos observar problemas ligados à transferência de massa intraparticular, tá ok? Problemas internos aí do processo com células e enzimas imobilizadas. Então, os tipos de bioreatores para células e enzimas imobilizadas mais comumente utilizados são esses CSTB, que são reatores de mistura, né? Reator tanque agitado, é amplamente utilizado em processos que normalmente ocorrem em estado estacionário. E nós temos esse de leito fixo e leito fluidizado, que são mais indicados, por quê? Porque eles minimizam a exposição da biopartícula, que seria do agente biológico imobilizado, a elevados graus de cisalhamento ou colisões. Esses sistemas, então, eles são utilizados industrialmente em países desenvolvidos, com sucesso na produção de etanol, tanto do combustível, tanto da fermentação alcoólica do champanhe, da produção de acrilamida, da lanina e de outros ácidos orgânicos, como ácido aspartico, ácido málico e ácido fumático. Observamos neste slide duas figuras. Figura A de um bioreator com células e enzimas imobilizadas de leito fixo, um reator de leito fixo, também conhecido como leito recheado, é um reator tubular recheado, com partículas de catalisador sólido. Ele apresenta as mesmas dificuldades de controle de temperatura que os reatores tubulares. E nós temos do lado aí, na figura B, um reator de leito fluidizado, que é um reator de mistura rápida, bem misturado, né? Seu conteúdo, embora seja heterogêneo, é bem misturado, resultando em uma distribuição homogênea de temperatura através do leito fluidizado. Devemos fazer algumas considerações em relação aos bioreatores para cultivo de células animais livres ou imobilizadas. Então, estes sistemas, eles têm que ter uma cuidadosa análise para a sua seleção, projeto, uma vez que a ausência de parede celular nestas células as tornam muito mais suscetíveis às forças de cisalhamento do que outros organismos, e por isso essas células elas se rompem com facilidade. Esse problema é agravado pelo tamanho relativamente grande das células e pela falta de mobilidade individual. Normalmente, células animais imobilizadas, ancoradas em microcarreadores, elas não sofrem movimentos de rotação nem translação. Consequentemente, não podem reduzir o impacto das forças decorrentes de sua exposição às forças mecânicas transferidas ao fluido.
Então, o cultivo de células animais em bioreator tem sido considerado um dos grandes desafios da biotecnologia moderna pelas considerações que nós fizemos anteriormente. A biotecnologia moderna também explora o cultivo de células vegetais em bioreator, porque o interesse comercial nesses cultivos está relacionado com o quê? Com a produção de metabólitos secundários de alto valor agregado, com aplicação na agricultura, né? No caso aí temos a produção dos inseticidas, em especial nas áreas farmacêuticas e médica, como por exemplo produção de analgésicos, anestésicos e outros fármacos utilizados no combate a desordens circulatórias e cardíacas, malária, leucemia, entre outros. A opção pelo cultivo em bioreator, por que ela tem tanto interesse? Devido à maior facilidade no controle da fisiologia dessas células. Isso vai permitir maximizar rendimentos e produtividade. Aliados a isso, os avanços da biologia molecular, da engenharia metabólica e da engenharia bioquímica indicam que o sucesso comercial desses bioprocessos não está distante de realização e é um outro campo para grandes desenvolvimentos, assim como desenvolvimento também de fotobioreatores. A construção, gente, de um bioreator, ela deve atender a alguns requerimentos. Entre eles, nós temos aí que ele seja passível de ser esterilizado quando culturas puras são empregadas. Ele deve ser simples, de geometria e de construção, deve conter um número mínimo de flanges e soldas, não deve conter zonas mortas, o material deve possuir rugosidade e superfície mínima, deve suportar carregamento, ou seja, espessura de chapa compatível com o volume a ser processado, deve-se ter capacidade de suportar altas pressões, particularmente em bioprocessos nos quais a esterilização é requerida, porque daí no caso nós vamos ter a alta pressão do vapor, que às vezes é utilizado como meio esterilizante. Deve apresentar ótimas condições de mistura, baixo e uniforme cisalhamento e permitir uniforme suspensão de sólidos. Deve possuir também condições de fluxo claramente definidas, com alimentação de substrato compatível com as taxas de metabolização. Deve possibilitar também adequado transporte de massa, particularmente em relação à transferência de oxigênio naqueles processos aerados. Adequada instrumentação para o monitoramento do controle online e offline das variáveis. Deve prever-se o controle de espuma, deve-se dar flexibilidade, podendo ser empregado em outros bioprocessos, para que você tenha aí o equipamento com ampla utilização. Deve-se ter uma estabilidade a longo tempo, compatibilidade com as etapas de amontante e ajusante, ou seja, a montante dos processos antes e dos processos após a fermentação, e deve ser de fácil escalonamento, ok? Essas são as características de construção que um bioreator deve atender. Entre as dificuldades de operação dos bioreatores, nós temos as medições de variáveis de processo a serem controladas. No caso de variáveis fixas, como temperatura, vazão, velocidade de agitação, taxa de aeração, ou físico-químicas como pH, potencial redox, pressão parcial de oxigênio,
e a composição dos gases de saída. Essas variáveis, elas são usualmente empregadas para avaliações diretas, podendo ser medidas online, ok? Através da utilização de um sistema de controle e outros equipamentos comerciais. Temos os bioreatores com leito fixo. No caso, no leito fixo, o que nós temos aí? As células ou enzimas, elas são imobilizadas em grandes partes, em partículas sólidas ou gelatinosas. Vão formar pacotes. O meio, ele é adicionado ou bombeado através da coluna. Essa coluna é preenchida com partículas e essas partículas estão aderidas ou aprisionadas às células, que vão converter o substrato em produto. São utilizados como suporte sólidos células que se aderem na partícula, por exemplo, de um gel, né? As células aprisionam-se na rede do polímero, obtendo melhor retenção e maior área efetiva superficial para imobilização. Nós já vimos aqui, então, que o biocatalisador ele é imobilizado em um suporte inerte, que pode ser alginata, capa carragenana, pectina, cerâmica, vidro, sílica, como nós vimos anteriormente. A finalidade é a manutenção de elevadas concentrações celulares, podendo se atingir, consequentemente, elevadas produtividades no processo. Elas são aplicadas a tratamento de resíduos, produção de enzimas, biotransformação de esteroides, também na produção tradicional de vinagre, tá ok? Entre outros processos.